Olá, eu sou a Letícia, diretora da eBrain, e eu estou aqui para trazer para vocês mais uma conversa de mercado. Nessa conversa, a gente vai falar sobre fundos de investimento imobiliário. E nós vamos conversar com o Marcelo Ranucci. O Marcelo, além de ser uma pessoa incrível, é um profissional competentíssimo e ele trabalha na XP e é o cara de fundos de investimentos imobiliários dentro da XP. Nós enviamos ao Marcelo algumas perguntas sobre fundo de investimento imobiliário, a qual ele gentilmente respondeu na sua casa e gravou esse vídeo para nós. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo pela gentileza de compartilhar conosco o seu conhecimento e a sua paixão pelo assunto. Vamos lá. A primeira pergunta de vocês é: qual o objetivo de um FII? Muito boa. Essa pergunta é, vamos dizer assim, talvez a mais fácil, mas é que todo mundo esquece de fazer. Um FII é um balaio de produtos, é um balaio de ativos imobiliários. Então, o objetivo desse balaio é trazer um mix de produtos, é trazer um mix de ativos que possam te garantir aquilo que você procura. No caso, você tem duas alternativas dentro de um FII. Você pode estar procurando renda, então é um FII de renda, é um FII, é um fundo imobiliário que vai estar te provendo renda sucessivamente ao longo do tempo, sem o objetivo de sair deste fundo, ou sair desses ativos, ou seja, vender esses ativos num determinado momento. Pode acontecer a venda, mas não necessariamente este FII fará a venda do seu ativo. E um outro tipo seria um fundo de investimento imobiliário para desenvolvimento. Aí não é renda. Aí é um fundo que vai desenvolver o ativo, né, vai produzir seja lá o que for, por exemplo, um galpão logístico, um shopping center, um residencial, e depois ele faz a venda desse ativo, devolvendo aí então o dinheiro para os cotistas. Então o objetivo pode ser renda ou pode ser o desenvolvimento e depois a devolução desse dinheiro com os lucros auferidos com o desenvolvimento e a venda subsequente. Então, diria para vocês que é o melhor veículo, é um fundo, é o melhor veículo porque ele tem uma série de isenções tributárias e tem por trás dele um executivo, uma equipe de gestão que está lá permanentemente cuidando para que um destes dois objetivos seja atingido, seja ele a venda com o lucro, seja a renda recorrente ao longo do tempo. Bom, acho que eu respondi a primeira como sendo o objetivo de um FII. Segunda pergunta: que tipo de informação devo ter antes de contratar um FII? Essa também é uma pergunta muito boa. Como tudo que a gente faz na vida, a gente tem que estar adquirindo, comprando ou, enfim, colocando o nosso dinheiro, investindo o nosso dinheiro, a gente deve saber quem é que está por trás desse veículo, quem é que está por trás desse investimento, seja sob forma de FII ou qualquer outro tipo de investimento. Quando você vai comprar ações, você quer saber quem é que está cuidando daquilo, quem é que está gerindo a sua carteira de ações. No caso imobiliário, é exatamente a mesma coisa. Quem é essa pessoa? Quem são estas pessoas? Quem são os membros dessa equipe de gestão que está cuidando daquele balaio de ativos, né, vamos chamar assim, daquela cesta de ativos que você resolveu investir para ter o fim de renda ou para ter um fim de lucro quando faz a venda. Então, a primeira coisa que eu te digo é o seguinte: saber um pouco do histórico dessas pessoas. Quem são essas pessoas? O que elas já fizeram dentro do mercado imobiliário? O que elas já fizeram durante a sua vida? Qual é o currículo? Por que empresas passaram? Se foram empreendedores, enfim. E em segundo lugar, ou talvez em primeiro lugar também, que ativos estão dentro deste FII? O que tem lá dentro? Né? Se é um fundo imobiliário de shopping, quais são esses shoppings? Como é que está a performance desses shoppings? Como é que isso está andando? Né? Qual é o histórico desses ativos que estão dentro dessa cesta que compõe o fundo imobiliário que você está investindo? Então, em primeiro lugar, sempre pessoas. Em segundo lugar, o que essas pessoas estão fazendo ou o que essas pessoas estão colocando dentro dessa cesta, desse balaio, como eu costumo chamar, que é o fundo imobiliário, né? Isso é muito importante, gente. Como tudo que a gente faz na vida, né? As empresas são, na verdade, pessoas.
E essas empresas têm sucesso ou não têm sucesso em função do que essas pessoas fazem lá dentro. O fundo imobiliário não é nada diferente disso. O fundo imobiliário, na verdade, é uma empresa. E ela tem que ter exatamente a mesma análise, você tem que usar os mesmos critérios de análise que você usaria para entrar de sócio numa empresa, por exemplo. Tá bom? Vamos lá. Qual risco assumo em um FII? Os riscos que a gente assume estão diretamente ligados a quem são essas pessoas que estão cuidando desse FII, qual é a qualidade, qual é a natureza, qual é a consistência desses ativos que estão dentro do FII e, eu diria, não menos importante, mas em terceiro lugar, sempre pensar na conjuntura político e econômica que a gente está passando. Porque você pode ter pessoas de primeira linha, você pode ter produtos de primeira linha, mas quando a gente passa, por exemplo, por um período como a gente acabou de passar, eu até brinco, falo que a gente está num pós-guerra, né? Porque nunca no Brasil a gente viveu um momento tão traumático, um momento tão difícil, um momento que realmente drenou não só todos os recursos do país, mas drenou todos os recursos das pessoas e, pior do que isso, drenou muito do nosso capital intelectual que foi embora. Então, o risco que a gente tem, os riscos que a gente tem dentro de um FII são esses. As pessoas que estão lá, quais são os ativos que estão sendo colocados lá e sempre, obviamente, mas aí não está no nosso controle diretamente, é saber qual é a conjectura, qual é a conjuntura, aliás, econômica e política pela qual a gente está passando, né? Às vezes, por uma questão momentânea, você vai para ativos mais sólidos, você vai, por exemplo, para um FII que tem lá contratos de locação tipo BTS, que o teu inquilino não pode romper o contrato. Então você atravessa um período de dificuldades, um período de turbulência num país de forma segura se você está calçado em ativos que estão com contratos de longo prazo e ainda além de longo prazo, sem a possibilidade da ruptura. Então essas considerações são super importantes. Mais uma vez, dependendo da análise que você vai fazer do momento que a gente está vivendo, né? Então, quem, por exemplo, estava investido em ativos, em fundos de renda imobiliária, se deu muito bem nesse período de turbulência. Esses que estavam em fundos que têm ativos BTS, com contratos build to suit, contratos que você não pode romper, que o inquilino não pode romper, se deram super bem, porque tudo ficou desalugado no Brasil, tudo ficou subprecificado e os ativos que tinham contratos BTS, por exemplo, atravessaram essa crise ridícula, absurda, com uma grande estabilidade. Então, daí essa questão, aquela máxima que a gente fala, né? A gente faz a nossa parte, faz tudo que tem que fazer, quem está trabalhando com a gente também, mas a gente ainda é muito ligado e depende das atitudes do governo. Então, vamos eleger pessoas boas para que cada vez menos a interferência da política seja preponderante no que é bom, né? Porque esses caras conseguem, às vezes, transformar mesmo o que é excelente num pesadelo. Vamos lá. Quarta pergunta. Um FII pode quebrar? Existe garantia? O FII, como eu disse, é como uma empresa. Ele não diria para você que ele vai quebrar, mas ele pode deixar de prover renda, por exemplo, quando é um FII de renda, e quando é um de desenvolvimento, ele pode deixar de não te dar lucro. Ou seja, ele pode sim sofrer pelas mesmas coisas, pelas mesmas doenças ou das mesmas mazelas que uma empresa sofreria. Mas a questão quebra é um pouco diferente, ou seja, ela não é exatamente uma quebra como a gente vê normalmente em empresas que quebram e fica lá com uma série de encargos trabalhistas, isso e aquilo. No FII isso é muito mais remoto, mas muito mais remoto, tá? Até porque as leis que regulam o FII, eu não quero entrar muito nesse detalhe agora, mas elas impedem um FII de fazer dívida, de fazer uma série de coisas que poderiam levar a uma situação de falência ou de quebra. Mas, por outro lado, sim, pode ser tão mal conduzido que vai deixar de te dar de longe aquilo que você estava buscando, tá? Vamos lá, quinta pergunta.
Um FII pode ser vendido para pequenos investidores? Pode e deve. Eu acho que esse é o grande lance, esse é o nosso grande objetivo, com tudo que a gente vem fazendo no GRI, com a Brain, por exemplo, nas iniciativas incríveis que vocês na Brain estão tendo, de divulgar, de ensinar, enfim, proliferar esse conceito tão bacana que é o dos fundos imobiliários, né? Então pode sim, um pequeno investidor pode e deve investir num FII, porque hoje você tem cotas disponíveis no mercado aí a partir de R$ 5.000, até muito menos do que isso, né? Então, é super recomendável que sim, é uma forma da pessoa ir formando o seu patrimônio, em vez de esperar acumular um dinheiro enorme para comprar um produto imobiliário, entra numa cota de um FII, que é muito melhor que a do produto imobiliário individualmente, e ele pode entrar com quase qualquer valor hoje em dia. Isso é muito legal, uma iniciativa da XP, dentro dessa filosofia da XP de pulverizar as oportunidades de investimento, de ajudar o brasileiro a investir melhor. Esse é um grande viés do mercado e diria que tendo a XP como a precursora disso. O que uma incorporação precisa ter para fazer parte de um fundo imobiliário? Quais as principais vantagens para o incorporador? Olha, essa pergunta é muito boa. Muita gente me procura, pequenos incorporadores, médios incorporadores e às vezes até grandes incorporadores locais em regiões do Brasil como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e eles falam, puxa vida, mas eu tenho um prédio tão bacana, o melhor prédio da minha cidade, está totalmente alugado, eu tenho um galpão, o melhor galpão da minha região, está abrigando os melhores inquilinos da região, por que eu não posso colocar esse ativo meu num fundo imobiliário? Pode sim, não é que não pode. É que existem formas no nascimento destes ativos, formas jurídicas que beneficiam muito a hora de você vender ou mesmo integralizar esse fundo num eventual fundo imobiliário que esteja dando a largada. Então, e outra coisa, o incorporador, além de estar pronto no sentido legal, no sentido, vamos dizer assim, de compliance, no sentido de governança, né? Ele precisa também produzir um ativo que tenha absorção. Então, é muito legal quando eles procuram a gente antes com um projeto e a gente tem a oportunidade de dizer, olha, faz assim, faz assado, busca esse caminho, busca aquele caminho, porque o ativo dele já sai qualificado para entrar num fundo imobiliário. E isso é muito legal. Esse é o caminho, esse deveria ser o caminho e deverá, se Deus quiser, ser o caminho que o Brasil vai alcançar com a maturidade dos fundos imobiliários, como já é nos Estados Unidos, como já na Europa, nos países desenvolvidos, onde o mercado imobiliário, o grande motor do mercado imobiliário são os fundos imobiliários. Eu posso ficar horas falando sobre isso aqui, é um tema que eu adoro, eu pesquisei bastante, fui visitar muita coisa fora do Brasil, fui entender o mecanismo dos fundos imobiliários no Brasil, como nasceram, como é que eles vêm se perpetuando ao longo do tempo e por que se tornaram a principal fonte de formação patrimonial das famílias, das empresas, das grandes fortunas. Mas isso um dia a gente pode conversar bastante sobre isso, adoro falar sobre isso e faz parte da minha empolgação a respeito do tema do veículo, fundo imobiliário, né? Então, vamos lá, tentando resumir um pouco isso que eu acabei de falar para vocês, o incorporador deve ter, em primeiro lugar, uma formatação jurídica adequada daquilo que ele vai fazer. Ou coloca numa SPE, ou faz mesmo até na pessoa física, mas com todo um critério, com uma governança por trás do nascimento desse ativo, tá? E isso é fundamental. E depois é produzir um ativo que tenha aderência com os fundos imobiliários, que ele seja facilmente absorvido por um fundo imobiliário, tá? Então, essa seria talvez a condição. E quais as principais vantagens para o incorporador? Eu diria para vocês o seguinte, que você, através de um fundo imobiliário, você consegue fazer uma programação de produção dos teus ativos, você consegue ter
talvez mitigar muitos riscos do varejo, de vender o seu ativo picadinho, você consegue ter mais liquidez, você entra dentro de uma esfera mais profissional de compra, consequentemente um dinheiro mais calmo, um dinheiro mais estável, que te valoriza pelo teu trabalho que você teve de desenvolvimento, de aprovações, que valoriza pelo teu conhecimento, às vezes regional, que é muito importante para um fundo imobiliário, tá em diversas regiões e não concentrado numa única região. Então, esses operadores que às vezes estão escondidos e são operadores de grande potencial em todos os cantos do Brasil, poderiam ter sim, através de um fundo imobiliário, um incrível veículo, uma incrível ferramenta de crescimento. Tá? Vamos lá, 7ª pergunta. Qual momento você entende que vive o mercado de FII no Brasil? Ixi, essa pergunta aí, pessoal, é o seguinte, eu às vezes bato um pouco no mercado, porque o Brasil começa a engatinhar de novo na história que já deveria ter se desenvolvido nesse país dos fundos imobiliários. Nós estamos reiniciando toda uma história de fundos imobiliários no Brasil. Por quê? Porque as primeiras iniciativas, os primeiros fundos imobiliários que a gente teve notícia, infelizmente, como quase tudo no Brasil, foram desvirtuados, tá? Ou seja, foram usados de forma inadequada, no mínimo. Os gestores, as equipes de gestão colocaram dentro desses fundos ativos que não tinham exatamente o perfil que deveriam ter, a condução na hora do investimento e do desinvestimento também, na minha opinião, deixaram muito a desejar. Mas eu acho que, como tudo, espero, o Brasil está redescobrindo caminhos, né? E eu acho que agora a iniciativa dos fundos imobiliários vem com muito mais solidez, vem com muito mais profissionalismo. E uma coisa super legal, eu tenho observado, a grande maioria dos fundos imobiliários tem procurado ter profissionais dentro da equipe de gestão que foram incorporadores, que foram do mercado imobiliário e não apenas do mercado financeiro. Tá? Não tô puxando a sardinha para o meu lado, não, porque eu passei minha vida inteira no mercado imobiliário, no tijolo, no terreno, no desenvolvimento, mas isso é muito importante, né? Isso já é assim fora do Brasil. Fora do Brasil, as pessoas chamam os incorporadores, muitos incorporadores, na verdade, instrumentos de investimento do fundo imobiliário. Então, esses incorporadores têm uma íntima relação com os fundos, aprendem toda a matemática, a sistemática financeira dos fundos e aí consegue também misturar o seu conhecimento de mercado com todas as tecnicidades e com todas as regras e com todas as métricas do mercado financeiro. Então, hoje, eu acho que a gente vive um momento de renascimento, a gente vive um momento de retomada, né? Vive um momento que eu estou bastante animado com ele. Eu adoraria poder deixar como legado uma pulverização do conceito de fundo imobiliário, adoraria poder ver esse veículo tão benéfico para a indústria e para as pessoas consagrado. Eu acho que a gente está num bom caminho. Mais uma vez, empresas como a Brain, outras aqui em São Paulo, enfim, no Brasil inteiro, estão buscando divulgar o veículo fundo imobiliário e cada vez mais as pessoas estão absolutamente, eu diria até que mobilizadas no sentido de fazer isso acontecer da melhor forma possível, porque é um grande motor para a nossa indústria. Tá? 8ª pergunta. Quais os setores mais promissores nos próximos 5 e 10 anos para os fundos imobiliários? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? É difícil a gente dizer quais os setores, mas todos têm muito para crescer. O logístico é uma estupidez, o que a gente ainda está atrás de países muito menores, muito menos desenvolvidos. Então, a gente tem uma capacidade de crescimento ainda na área logística gigantesca. A hora que a gente vai para prédios de escritório, lajes corporativas, a mesma coisa. Você sai das 2 ou 3 capitais de São Paulo,
praticamente não existe um mercado de lajes corporativas, não, praticamente ainda se pratica o escritório de uma forma como há muitos anos ela vem sendo praticada, ou seja, essa instabilidade que a gente sofre inibe muito que prédios com qualidade, em terrenos excepcionais, em cidades de 700, 1 milhão, 2 milhões de habitantes aconteçam, né? Por quê? Porque é um investimento muito grande e você não sabe se vai ter absorção. Então, eu diria que para a logística a gente tem um futuro incrível, para prédios comerciais, lajes corporativas, a mesma coisa. A gente tem, se Deus quiser, com o crescimento, essa distribuição de crescimento, nem de renda, mas essa distribuição de crescimento deixará de estar concentrada nas grandes cidades, nas grandes capitais, e vai para as áreas de produção realmente, né? Hoje a gente vê que as áreas de produção praticamente têm os seus centros administrativos nas grandes cidades. Isso está errado. Deveria estar lá, junto da região onde ele está produzindo, devia estar lá, junto da região onde efetivamente é criada a riqueza, né? Então, prédios comerciais acho que tem um grande potencial. Shoppings também. Os shoppings, obviamente, sofreram uma grande retração nesse momento que a gente passou da economia, mas estão retomando, estão indo muito bem. E contrário do que existe no resto do mundo, que há uma estabilização, em alguns lugares até, eu diria, uma regressão do mercado de shoppings, o Brasil ainda tem muito para crescer. Pelas mesmas razões que a gente acabou de falar dos outros produtos, mas o shopping no Brasil tem uma característica interessante. Ele não é apenas compra, ele é entretenimento. O shopping é segurança, coisa que também a gente ainda não tem o suficiente para poder andar na rua, entrando nas lojas e fazendo as compras como gostaríamos. Então, o shopping agrega no Brasil alguns componentes, além da compra em si, que são fundamentais, são prioritários, né? Ou seja, segurança, entretenimento e áreas que você tem, hoje shoppings super agradáveis, áreas de convívio muito interessantes, né? Então os shoppings também vão crescer bastante. Que mais que a gente podia falar? Prédios corporativos, hotéis. Hotéis, então, uma loucura, gente. A gente vê o que aconteceu no mercado de hotéis nessa crise, quer dizer, um sucateamento dos hotéis no Brasil. Esses hotéis deveriam estar mega pulverizados, mais uma vez, nos centros de produção, levando as pessoas até as regiões de produção, para que essas produções, essas regiões pudessem efetivamente ser tocadas, serem sentidas, como é no mundo inteiro. Mas a gente tem que pilotar as coisas à distância no Brasil, né? Porque os centros administrativos acabam sendo totalmente deslocados e concentrados nas grandes cidades. Então o hotel tem muito para crescer, né? Você fala do mercado hoteleiro no Brasil, hoje você fala de São Paulo e mais 2 ou 3 praças com uma proporção infinitamente menor, né? Essa questão da segurança, da estabilidade no Rio de Janeiro, acabou com o mercado hoteleiro no Rio. Então, é um mercado que vai voltar, já está voltando. Tive notícia recente que o Hotel Nacional, que é um emblema, é uma escultura, é uma homenagem imobiliária a um ativo como os hotéis, graças a Deus conseguiu ser comercializado, ficou fechado anos, um absurdo, né? Então a gente vai ter aí sim, sem dúvida também, uma retomada grande nos hotéis. Condomínios industriais, né? Eu separo o logístico do industrial. Os condomínios industriais no mundo inteiro são consolidados, são os lugares onde as indústrias se estabelecem, porque toda a infraestrutura é extremamente favorável e concentrada e apropriada para a indústria, né? A gente não vê no Brasil. Você tem aqui em São Paulo o Berrim, o BBP do Borim, e a gente tem o Perini lá no sul, que são os únicos grandes centros industriais. É um absurdo, né? São 2 exemplos de sucesso, mas super concentrados, né? Isso aí devia estar disseminado pelo Brasil inteiro, né? Então, eu diria para vocês o seguinte, que a gente vai ter um crescimento em tudo. Obviamente, alguns dos produtos são um pouco mais voláteis aos soluços da economia, né? O hotel sofre muito quando a economia... É o primeiro que sofre quando a economia se retrai. Por outro lado, é um dos que mais rapidamente retoma com o crescimento, porque todo mundo precisa viajar, fazer negócio. Os shoppings, já falei. Enfim, eu acho que nós vamos ter um crescimento grande em tudo,
né? Eu particularmente aposto muito no logístico e aposto bastante também no residencial. Eu acho que nós vamos ter os residenciais para renda, é uma corrente nova e é absolutamente necessária. É um novo modelo, uma nova forma de se viver, e aí eu acho que fundos para renda residencial vão ter também um crescimento bastante interessante. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Mercado, quais os setores mais promissores? Já falei. Na verdade, eu falei que todos são promissores, né, gente? Na verdade, eu acabei falando das características de cada um, mas eu realmente acredito que todos são muito promissores. Eu acho legal fazer uma mistura, você ter um pouquinho de cada um e sentindo o desempenho e a performance de cada fundo imobiliário. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro, eu acredito em fundos imobiliários por classe de ativo. Eu não gosto de fundos imobiliários que tem de tudo lá dentro, né? Eu brinco e falo o seguinte: você gosta de salada de fruta? Gosto. Ok, então espera aí que eu vou fazer uma salada de fruta para você. Cara, mas espera aí, eu não gosto de maçã, eu não gosto de pera, eu não gosto de uva. Então, para evitar isso, você faz a sua salada. Compra os ingredientes e mistura na proporção que você gosta. Tá? Esse negócio de ter um fundo imobiliário que você não tenha leitura clara de tudo que tem lá dentro, vira um imbróglio. Na minha opinião, vira uma massa sem definição. Isso não é legal. Eu acho legal você escolher um pouquinho de cada um, sentir o desempenho de cada um, entender o desempenho de cada um nos momentos da economia ou da vida, às vezes, do próprio fundo, né? Você tem hoje profissionais que estão dando aula de mercado, de fundos imobiliários, de mercado, que são incríveis, né? O Suno, um grande amigo, um excelente profissional, o Arthur Moraes, outro grande profissional. A gente tem pessoas hoje extremamente capacitadas para você aprender com eles a analisar os fundos imobiliários, entender a dinâmica dos fundos imobiliários. Então, eu acho que é isso, pessoal. Mais algum ponto que considere importante que nossos alunos saibam sobre FII? Gente, tem tanta coisa que a gente ainda pode falar sobre FII, quer dizer, eu ficaria aqui horas falando, né? Mas disso tudo que a gente falou, o que eu acho é o seguinte: os alunos que estão hoje aí buscando mais entendimento, mais conhecimento na área dos FIIs, o que eu diria para vocês é o seguinte, pessoal: investiguem. Acho que o mais importante nesse momento é ir a fundo, entender o que tem dentro de cada cesta imobiliária, de cada fundo imobiliário. Ler sobre os ativos, entender a lógica que está por trás daquela aquisição, entender qual é a dinâmica que aquela equipe de gestão está imaginando para o fundo, né? Entender aquilo como uma empresa. Quem são os componentes, que produtos faz, como é que ele pretende caminhar ao longo do tempo, né? Então, a primeira coisa que eu diria agora, nesse momento que a gente está de retomada, nesse momento que a gente está fazendo esse esforço e tentando divulgar os fundos, a melhor forma de você divulgar é conhecer. Antes de divulgar, conheça. Vá buscar realmente informação e formação. São os dois componentes mais importantes. Sempre, em tudo na vida, busque informação e formação. Daí, o seu juízo vai te levar para o caminho certo. Eu acho que é isso. Queria agradecer demais a Letícia e o Fábio da Brain. Foi um prazer estar com vocês em Nova York. Fizemos lá um encontro super agradável. Tive agora recentemente com o Fábio no evento do GRI, que fizemos aqui em São Paulo. O GRI nos presenteou com um evento fantástico. Foi muito bacana. O Fábio estava lá novamente. Então, queria agradecer vocês, me colocar sempre à disposição. É um prazer, essa é a hora do dia que eu mais curto, vocês já devem ter percebido o meu empolgamento com o assunto. E estou sempre aqui, sempre que precisarem de mim, vai ser um grande prazer estar com vocês. Tchau, pessoal.